Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E dessa vez eu vou estar falando sobre a edição de número 21 da Shonen Jump. Então vamos ver tudo que aconteceu, a estreia nova que nós tivemos. Fica aqui no canal, deixa o seu like, se inscreva e assista o vídeo até o final para o YouTube entender que você também está gostando desse vídeo. Enfim, vamos lá. Nessa edição tivemos a estreia do Kyotoku Necromancer, que é um novo mangá aí, que para quem lembra, foi lançado antigamente um mangá chamado Aliens Area, e o autor é o mesmo. Tanto que dá pra perceber pela arte mesmo, né? Então é o mesmo autor e vamos ver se essa obra vai fazer sucesso. Vou fazer um vídeo de primeiras impressões do que eu achei. Também vai sair o de Negar no Astra, então já fiquei no aguardo aí. Páginas coloridas tivemos logicamente para o Negar no Astra, que tá no seu capítulo 2. Também páginas coloridas para o Blue Box, foram os destaques nessa semana. Mangás ausentes nessa semana tivemos Boku no Hero, e o Yanyato é o Hunter x Hunter e o Burn the Witch. Enfim, passando então para os mangás ranqueados, foram no total 16 mangás. A última posição foi o Yuri Senki, que no seu capítulo 19 o mangá marca aí o seu cancelamento. A obra finalizou, infelizmente não deu certo. Acho que desde os primeiros capítulos já dava para se notar que o mangá não ia conseguir vingar também. Já dos primeiros capítulos a aceitação foi bem negativa, então isso era algo que era inevitável. Então com isso então fechamos essa leva de cancelamentos, pelo menos até então eu acho que fechou. Foram cancelados Mama Yuyu, Two Nice e agora Yuri Senki. 3 mangás cancelados. Na edição de número 24, se não me engano, vai estrear o outro mangá, o último aí dessa nova leva, fechando os 3 mangás novos. O Yuri Senki infelizmente não deu certo, né? Na posição de número 15 tivemos o The Anemone, que é um outro mangá que tá numa situação crítica. As posições, todas as 3 primeiras posições que ele teve até então, foram todas posições bem baixas, bem abaixo da média, realmente ruins mesmo. Então o The Anemone, eu não acho que o mangá vai conseguir vingar. Eu acho que ele tá conseguindo mostrar um pouquinho da sua história, tá conseguindo fazer alguma coisa interessante, mas eu acho que ele demorou muito, e talvez a quantidade de pessoas que estão interessadas não seja tão grande. Pelo menos eu penso dessa forma, né? The Anemone eu acho que é uma obra que ele tá progredindo bem lento, de uma forma bem arrastada, ao meu ver. Personagens que não são tão interessantes, uma história que ao meu ver não é tão interessante assim. Talvez tenha gente que gosta e tudo bem gostar, mas eu não consigo ter interesse nessa obra. Mas enfim, The Anemone eu acho que ele não vai conseguir vingar. Talvez até numa próxima leva já que vai vir, ele já vai dizer adeus. Ele já tá com 10 capítulos, então eu acho que próximo a 20 talvez o mangá se encerre já, se ele realmente for cancelado numa próxima leva. Enfim, já estou pensando aí na próxima, né? Mas vamos com calma, pelo menos. Enfim, a 14ª posição tivemos o Green Dreams, que é um outro mangá que está em maus lençóis. Apesar do mangá ter até então se saído um pouco melhor, agora a gente teve alguns mangás saindo. Ou seja, essa almofada que salvava ele das últimas posições, não tem mais. Não tem mais Mama Yuri, não tem mais Chonashi, nem Yuri Senki. Esses mangás impediam ele que ficassem aí nas últimas posições, penúltima posição. Agora tem só The Anemone, que se as coisas ficarem complicadas para Green Dreams também, pode ser que The Anemone e ele se tornem mangás que fiquem alternando as últimas posições, se realmente ele não tiver esse potencial de permanência na revista. Eu acho que Green Dreams ele tem uma história até pouco interessante, mas eu acho que ele não cativou tantos leitores a ponto dele se destacar. Agora a gente vai ter que analisar essa nova leva que vai vir, e se esses mangás vão dar certo na revista. Caso um ou dois não dê certo, aí eles vão ser jogados para as últimas posições. Quem sabe, dependendo da quantidade de mangás que vão estrear na próxima leva, talvez um mangá se salve, talvez 2 mangás se salvem, mas aí vai depender de como vai ser, né? Se algum desses mangás que estrearam tiveram uma popularidade pior do que Green Dreams, aí sim a gente pode ter a certeza que ele possa se salvar por mais um tempo, mas vai depender de como é que vai ser, né? Por enquanto a gente não tem nada para analisar. Tem um mangá que ainda nem estreou ainda, então realmente não tem como a gente ter certeza de nada. Toda semana eu vou estar aqui analisando, então se você quiser ver como é que vai o desempenho desses mangás, se inscreva para você não perder nenhum conteúdo. Enfim, a 13ª posição temos agora o No Exorcist, que apesar da posição baixa, o mangá não corre risco de cancelamento. Pelo contrário, o mangá está tendo até um crescimento bom em popularidade, mas eu acho que o autor ele acabou se complicando um pouco em algumas questões da obra, porque a questão do eti, né, e tudo mais, que muitos leitores eles aparentemente, né, se interessaram pela obra mais por conta disso, e a própria revista está dando o tratamento dele como se fosse um mangá desse gênero. Eu sinto que o autor está tentando apresentar uma coisa diferente.
mas de vez em quando aparece um fanservice aqui e acolá, como foi o que aconteceu nesse capítulo e no anterior também. Eu sinto que o autor está tentando mudar um pouco isso, mas como muito dos leitores talvez se interesse por essa temática, talvez ele não largue completamente. Mas enfim, espero realmente que no Exorcist ele consiga vingar, consiga fazer sucesso, consiga se destacar um pouco mais. A 12ª posição é o Kagurabachi, que também vem se destacado, recebeu posições um pouco mais baixas, né, nas últimas semanas. Não é nada preocupante, o volume 2 vai sair, já saiu até a capa, né, então logo a gente vai estar vendo como é que vai ser as vendas desse volume 2, se vai ter um crescimento. O mangá até então, desde que lançou até agora, ele já alcançou quase 70 mil exemplares em vendas, o que é algo muito bom. Lembrando, esses dados só é em questão de vendas físicas. Kagurabachi vendeu bem o volume 1 e vamos ver se o volume 2 ele vai ter todo esse crescimento, assim como foi o volume 1. Enfim, Kagurabachi pelo menos ele está se destacando bem, né? A 11ª posição temos o Delos e o Samurai, que continua aqui na revista, continua recebendo suas posições intermediárias, sem nada tão grande para a gente poder acrescentar. E a 10ª posição foi o Bokuto Roboco, também é o mesmo caso, continuando sua história, continua apresentando, desenvolvendo mais, enfim, outro aqui não tem nada que a gente acrescentar. E a 9ª posição é o Undead Luck. Essas posições intermediárias, esses mangás mais intermediários, seguem praticamente o mesmo nível, eles não crescem tanto, as vendas não são tão grandes, alguns até estão em queda em venda, no caso, né? Deles e Samurai é um dos casos. É a mesma coisa com a Undead Luck, mas a Undead Luck já faz um tempinho que ele se segurou um pouco mais, chegou até a crescer um pouquinho, mas algo bem mínimo mesmo. Mas, por exemplo, o Bokuto Roboco já é um outro caso, onde as vendas melhoraram um pouquinho do que foi os volumes anteriores. Então, desses três, o Bokuto Roboco melhorou um pouco. A Undead Luck manteve uma média quase que parecida e Delos e Samurai está em queda. Esses três mangás, essa zona intermediária, são os que menos têm popularidade, menos mostra crescimento. Então acho que colocar esses mangás nessa zona intermediária faz todo sentido pelo que o mangá vem entregado atualmente. A 8ª posição temos o Witch Watch, que algumas vezes recebe posições boas, mas aqui também a revista mantém o mangá na zona intermediária em alguns momentos, principalmente porque na parte de cima sempre tem uns mangás realmente bem mais populares e que a Jump quer divulgar com mais força, e faz todo sentido, né? Mas em vez de quando, ainda assim, o Witch Watch recebe posições altas, posições boas, né? Que é bem importante para ele. A 7ª posição temos o Kill Blue, que tá em um arco até interessante, no caso, bem frenética, e vamos ver até onde isso vai dar, né? É algo bem diferente do que foi visto, né? Acho que é um dos arcos mais frenéticos que já teve, questão de ação e todas essas coisas. Então, realmente é algo um pouco mais diferente. Vamos ver o impacto que isso possa dar pro mangá. Espero que seja positivo pelo menos, né? Vamos ver. A 6ª posição foi o Sakamoto Days, também um outro mangá que sempre recebe posições altas. Nessa edição não foi tanto quanto as outras, mas continua assim sendo uma posição muito boa. Mas é só isso. E a 5ª posição foi o Akane Banashi, que aparentemente encerrou mais um dos seus arcos. Agora vamos entrar em um novo arco, aparentemente. Arco esse que talvez prometa bastante coisa, né? Pelo menos pareceu que vai ser. Mas enfim, e falando sobre a popularidade de Akane Banashi, também é um outro mangá que mantém essa zona intermediária na base próxima a 50 mil, entre 45 e 50 mil aproximadamente, talvez um pouquinho mais, mas próximo a 50 mil por volume. São vendas boas, né? Saiu a capa do volume 11 e vamos ver como é que vai ser as vendas desse próximo volume. Para a 4ª posição foi o Jujutsu Kaisen, que continua tendo vendas espetaculares. Esse volume 26 vendeu muito bem, tá vendendo muito bem, né? Já tá com quase 1 milhão e vai alcançar nessa semana com certeza. Então, Jujutsu continua tendo um grande sucesso aí e vamos ver acompanhar um pouco mais dessa popularidade gigantesca que esse mangá. Agora a 3ª posição, mais uma vez no top 3, o Jojo Shoujo Senpai esteve aí nessas posições altas. Talvez tenha caído no gosto do público aí da revista. Então, essas promoções que o mangá vai receber, essas posições altas, talvez mostrem isso. Espero realmente que seja o caso. Eu confesso que eu não curti tanto a obra assim, quanto muitas pessoas eu vejo falando que gostou. Esse é um tipo de comédia que não me agrada tanto que eu não leio Bokuto Roboco. Eu penso em ler para mim estar atualizado do mangá da Jump. Mas na época que eu lia, eu não me interessava tanto. É uma comédia bem bobona que não me interessa tanto. Shoujo Senpai é o mesmo caso. Tem esse tipo de comédia que não me agrada tanto. Mas tem muita gente que gosta. Tanto que aqui, por exemplo, está recebendo posições altas. Talvez exatamente porque está tendo uma aceitação positiva. Vamos ver quanto que esse mangá vai vender no volume 1. Espero que seja realmente vendas positivas.
mais positivas, né, do que eu espero. Mas aí, acho que só daqui a alguns meses passar o volume 1 a gente tirar essas conclusões. A segunda posição foi o Sakura Family, que provavelmente possa receber posições mais altas nessas próximas semanas, devido ao anime que está em exibição, né? Receber essa promoção é bem importante. Eu espero que ele receba pelo menos mais uma capa enquanto o anime estiver em exibição. Acho que isso pode ser bem importante. Receber páginas coloridas também, o tanto que for possível para promover o mangá é importante. Por mais que eu acho que o mangá não vai conseguir crescer tanto, inflar tanto as suas vendas, eu acho que tudo e qualquer oportunidade de promover a obra é importante. Tudo pode aí, né, valer a pena. E mais dessa vez o Yozakura ficou numa posição alta. Espero que isso seja frequente nas próximas edições. E a primeira posição foi o One Piece, que poupa comentários depois de uma pausa aí de algumas semanas, 3 semanas para ser mais exato. Ele voltou, mas enfim, teve capítulo nessa semana, pelo menos para dar um arzinho de alegria aí de volta. E vamos continuar acompanhando mais sobre essa obra. Enfim, a próxima edição teremos One Piece como capa. Kagurabachi, ele vai receber páginas coloridas. Para o Kyoto Necromancer também receber páginas coloridas, como todo mangá no seu capítulo 2 recebe. E também para o one shot, o Kamiki Tanteo, que vai ser o destaque aí dos one shots, pelo menos receber páginas coloridas. Mas aí só para a próxima edição mesmo, e na próxima semana a gente vai estar analisando essa edição. Mais um detalhe, se você quiser ver essa próxima edição, você precisa se inscrever, para você não perder o conteúdo. Deixa o seu like também, para que o YouTube possa entender que você está gostando do vídeo e possa também recomendar para mais pessoas aí. Comente o que você achou do vídeo, e é isso, a gente então se vê no próximo vídeo.